Vamos lá, gente. Olha só, vamos à nossa aula de geografia. Vamos falar mais uma vez da água, né? Vamos relembrar um pouco sobre o abastecimento da água, né? Que vocês estudaram na live com a Procris. E vamos falar da importância da água. Lembrando que nós já estudamos logo no início do ano, em ciências, que nós assistimos uma videoaula em sala de aula falando do abastecimento da água, onde foi mostrada a imagem dos tanques, tudo que acontecia, né, para que essa água pudesse chegar até as nossas casas, né, para que pudesse ser distribuída. Então vamos lá? Olha só. Nós sabemos que a água ela é extremamente essencial, né, para a manutenção da vida, para a vida dos seres humanos e de todos os outros seres vivos, de todos os outros animais, ou seja, a água é essencial para a sobrevivência da vida, para todos os seres vivos, quer sejam animais, quer sejam plantas. Então, para que a água seja consumida, é necessário que nós tenhamos um pouco de cuidado. E a água própria para o consumo é a água potável. Nós vimos que a água potável é aquela água que não perdeu as suas características naturais. E aprendemos que essas características naturais são o quê? Ela é inodora, ela é insípida e ela é incolor, ou seja, ela não tem cheiro, ela não tem gosto e ela não tem cor. Então, estas são as características naturais da água. Se a água é assim, a água é potável e é próprio para o consumo. Né? Isto é, né, nós precisamos saber que a água tem que estar livre de impurezas, né, presença de sais minerais, deve ter ausência de micro-organismo e deve conter o flúor, que é essencial, né, para fortalecer os dentes, ok? Mesmo assim, com todos os cuidados, né, ainda pode apresentar diversos tipos de impurezas. Ainda é possível encontrar impurezas na água, porque como nós vimos, a água ela passa por uma tubulação subterrânea, né? E aí pode acontecer de algum cano estar furado e de ser contaminado naquele percurso, naquele trajeto, a água pode ser contaminada. Então podemos encontrar resíduos industriais e de esgoto, né? Infelizmente. Por isso que é importante e muito importante, mesmo depois que nós já recebemos a água em nossas casas, para que nós possamos beber, possamos consumir, você filtre ou você ferva a água. É necessário tomarmos água filtrada ou fervida, não é isso? Para termos mais segurança. É por esse motivo que se faz necessário esse tratamento de água antes de ser consumido pela população. E isso aí é se falando antes da água chegar em nossas casas, mas quando a água chega em nossas casas, nós ainda precisamos tomar os nossos cuidados. Sabe como esse processo é realizado? Vejam aí detalhadamente como ocorre o processo de tratamento da água antes dessa distribuição, antes de abastecer uma cidade, né? Um município, um estado, né? Um bairro. O que é que a empresa responsável, né, pela captação da água ela faz? Nós sabemos que aqui em Valença a empresa responsável é a SAAI. Ela é responsável por captar a água, por tratar a água e por distribuir a água para todo o município de Valença, não é isso? E vimos que esse processo, né, de tratamento da água ele recebe uma sigla, que é o ETA, que é Estações de Tratamentos de Água, ok? O tratamento da água envolve diversas etapas. Quais são? A captação, que é justamente quando a água é retirada diretamente do rio, de um lago
ou de uma represa, um local que é feito pelo homem para armazenar água, né? E aí o que que acontece? Eles pegam esta água e levam para um tanque na estação de tratamento, através do que? De tubos, né? São colocados tubos próximos ao rio, ao local onde vai se retirar. Captar é retirar, né? Onde vai se retirar essa água e transporta essa água para a estação de tratamento, colocando em um tanque. Quando chega nessa estação de tratamento, a água passa por grandes processos, né? E passa por umas grades grandes, é como se fosse uma peneira. Sabe quando a mamãe faz suco e aí passa na peneira para que tire, por exemplo, do maracujá a semente que foi triturada, aquela semente não caia no suco. A acerola, que tem semente também, né? Que é aquela semente que fica toda batidinha. Então, a água da mesma forma, porque como nós vimos, lembra que é possível encontrar até mesmo animais mortos, né, grandes, dentro da água, né, restos de animais, sapatos e tudo mais, né, que as pessoas jogam no rio e quando passa nessas grades, que são tipo uma peneira, essas impurezas elas já ficam, por serem maiores, elas ficam presas ali, não é isso? Aí nós temos a coagulação, que é aquela água que já está armazenada vai receber sulfato de alumínio e sulfato férrico, né? Esse daí vai fazer o quê? Vai pegar, vai formar algo como se fosse uma cola, né? Uma substância gelatinosa que vai favorecer a formação, a junção, ou seja, de flocos, ou seja, as impurezas vão juntar, né? E vão ficar justamente com esse produto parecendo tipo aquele slime que as meninas gostam de brincar, né? Que vocês gostam de brincar, né? E as sujeiras estão todas ali, por causa do sulfato de alumínio e do sulfato férrico que ele recebeu. Depois nós temos a floculação, a água é colocada em um outro tanque, é retirada desse tanque, colocada em outro tanque, e aí recebe uma outra substância química que vai fazer com que esses flocos formem outras camadas maiores e fiquem pesados e acontece o quê? Afundem. Essa sujeira vai ficar toda no fundo do tanque. Eu não sei se vocês já observaram em casa, na casa de vocês, quando a mamãe lava o tanque ou quando vocês, se vocês ajudarem o papai a lavar o tanque, no fundo do tanque sempre tem, né, uma sujeirinha que fica ali, né? Porque aquela sujeira que está ali acumulada, ela vai descendo e ficando no fundo do tanque armazenada, aquela sujeira da água que a gente não consegue ver, com o tempo ela fica acumulada no fundo do tanque. A decantação acontece depois da floculação. A água novamente vai para o novo tanque e fica ali descansando durante um tempo, né? E aí, aquelas sujeiras que ficaram lá no fundo do tanque, né? Elas vão ser decantadas, ou seja, elas vão ser retiradas, ok? E por último vem a filtração, para que possamos ter, né, como se fosse a prova dos 9, tratamento da água. Isso é feita por um filtro formado por areia, carvão ativado e cascalho, né? Aí ele passa no carvão, no cascalho, né? A água é colocada, passa no cascalho, passa no carvão e por último passa na areia. Passa primeiro, né? É o cascalho, a areia e depois o carvão, né? Se eu não me engano. Que é justamente onde aquelas impurezas pequenininhas, principalmente na areia, que a partícula é bem fininha, né? Muito unida, muito junta, né? Aí ela vai passando e vai prendendo as últimas sujeirinhas que estão ali na água. Nessa etapa, as impurezas que não dariam para ficar ali nos flocos ficam retidas no filtro, né? E aí ocorre uma desodorização, que é justamente devido à presença do carvão ativado. Depois nós temos a fluoretração, que é quando se coloca o flúor e o cálcio também, né?
Coloca-se o flúor e o cálcio, que isso ajuda a prevenir a cárie nos dentes. E depois você tem a cloração, que é que se coloca o cloro, não é isso? Na água, que impede, né, termina de eliminar os micro-organismos que estão ali presentes, ok? Temos aí a correção do pH, ou seja, da acidez da água, onde ela recebe o hidróxido de cálcio, que eu já falei, que diminui a acidez. E o armazenamento, né? A água, depois de passar por todo esse processo, toda essa limpeza, ela vai para um novo tanque e daquele tanque ela vai ser distribuída para as residências, distribuídas para as cidades. Olha aí uma estação de tratamento da água, tá vendo? Esta aí é uma estação de tratamento da água, onde tem todos esses tanques que são para se fazer se realizar todos esses processos, né? Então a gente tem que estar atento a tudo que acontece antes que essa água chegue às nossas casas. E temos que estar atento à importância da água. Nós precisamos cuidar deste bem tão importante, né? Zelar para que a gente não venha ficar sem água, porque a gente sabe que existem áreas que é tão difícil, né? Existem países fora do Brasil que as pessoas sofrem muito com a falta de água, e no nosso próprio país existem localidades que as pessoas sofrem com a falta de água. Os sertões, por exemplo, a Caatinga, onde a seca é severa, no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, aqui mesmo na Bahia, tem locais que não se tem água potável para beber. Eles cavam poços artesianos com a ajuda do governo, né? Poços artesianos para tentar guardar água, e fazem também um tanque para acumular água da chuva. E é essa água da chuva que eles vão aproveitar para beber e para fazer todas as outras tarefas domésticas. Porque o ser vivo ele não consegue viver sem água, né? Isso se dá também na zona rural. Ah, mas na zona rural era para ter água com facilidade porque tem os rios. Mas aí a gente sabe que muitas vezes tem um rio, fica em alguma fazenda, aquele rio já é para captação para as cidades. E também tem a questão da poluição, não é? Nem todas as pessoas conseguem transportar aquela água para suas casas e é muito, muito difícil. Então, a água do planeta é um elemento essencial para a sobrevivência dos animais e dos vegetais na Terra, né? Que lindo, né? A gota d'água aí. A falta de água é uma ameaça, uma vez que a água é fonte de vida. Então, olha aí, a água é fonte de vida, ninguém vive sem água. Nosso corpo é formado por maior quantidade de água, o nosso planeta, não é isso? É formado por maior quantidade de água. Então, toda a composição, né, dos seres vivos, né, e até mesmo do próprio planeta é uma porcentagem maior de água. Então, olha como é importante cuidarmos da água, né? Cuidarmos da nossa reserva natural de água no nosso planeta. E nós estamos tão habituados a estar gastando, que muitas vezes, quando a água falta, a gente nem percebe. E a gente só vai dar importância quando a gente sente a falta da água, né? Quando você está desesperado em casa, no calor, principalmente no calor, querendo tomar um banhozinho, abre a torneira e não tem água. Já pensou? É um desespero total. Então é muito importante cuidarmos, né, da água para evitarmos a escassez, que é a falta de água. E acontece muito, né, principalmente no verão. No nosso país é nada para acontecer isso. Eu não sei se aqui em Vanessa já aconteceu, mas, por exemplo, eu morei em uma cidade em Pernambuco em um ano que houve um racionamento de água. O que é um racionamento de água? A empresa responsável por distribuir a água, ela faz um calendário onde ela vai distribuir água em cada bairro. Então, por exemplo, na rua que eu morava, eu recebia água no dia 15. Aí eu só ia receber água novamente no outro
na outra quinzena, depois de 15 dias. Então eu tinha água um dia, 2 vezes no mês. Eu só recebia água na minha casa 2 vezes no mês. Então, a cada quinzena. Esse dia que a água caía, eu tinha que fazer tudo, todas as tarefas de casa, lavar roupa, arrumar casa e armazenar a água que eu pudesse armazenar. E o que era que acontecia? Muitas vezes, isso quando não era possível, quando essas regras do racionamento não funcionavam, nós tínhamos que comprar água com caminhão-pipa, aquele caminhão que vem com a mangueira, né? Ele parece um tanque e tem uma mangueira que eles tiram e colocam a água para a gente no nosso tanque. Então, às vezes, a gente tinha que comprar, juntar os vizinhos na rua e comprar a água para vir um caminhão-pipa e trazer na nossa casa. Então, imagine como é difícil, como a vida fica difícil com a falta de água, com a escassez de água. Então, o racionamento é um controle da água imposto pela empresa responsável pela distribuição da água, para que as pessoas se conscientizem de que não tem água e que elas precisam economizar. Então, é uma economia forçada da água. Então, é bem melhor que nós tenhamos essa consciência de começar a economizar agora, né? Como, por exemplo, tomar banho, fechar o chuveiro ao se ensaboar, ao lavar as mãos, fechar a torneira, ao escovar os dentes, fechar a torneira, não ficar escovando os dentes e a torneira lá aberta, jogando água. Quando for lavar a calçada, jogar água com balde, lavar o carro, utilizar o balde e não ficar com a mangueira aberta jogando água, né? Por quê? Porque assim nós vamos preservar esses recursos hídricos, quando se fala no hídrico está se tratando de água, e vamos evitar a sua escassez e preservar a nossa existência, preservar a existência da vida humana, da vida animal no nosso planeta. Os seres humanos utilizam a água não apenas para beber, mas para realizar todas as suas atividades diárias. E aí nós temos outras atividades, né, que envolvem a vida dos seres humanos, como na agricultura, por exemplo, que a água é utilizada para irrigar, ou seja, molhar as plantações, é indispensável para a produção dos alimentos. Na indústria, que a indústria utiliza a água na produção, né, nos processos industriais e também nos produtos de limpeza e na limpeza do espaço. Consumo, né, como nós já vimos, é essencial para o nosso próprio consumo. Nós bebemos, nós tomamos banho, nós lavamos roupas, nós limpamos a casa, nós cozinhamos, fazemos uma infinita gama de coisas, fazemos muitas coisas, né, com a água. E a distribuição de água pelo planeta, como nós vimos, ela não é regular. O que é não é regular? Ela é escassa em alguns lugares, como a gente já viu. Então, eu dei exemplo de localidades aqui no nosso país, né, principalmente na região Nordeste. Nós temos, né, o Ceará, que você sempre ouve falar, Rio Grande do Norte, aqui mesmo na Bahia, na região do Polígono das Secas. São Paulo também é uma localidade que às vezes a gente ouve falar muito no período do verão da seca, do racionamento de água, que é justamente esse controle do consumo de água estabelecido pela empresa que distribui a água para aquele município, ok? Olha aí o nosso diário, atividades no livro de Geografia, página 103. Importante destacar que vocês precisam ler o assunto no livro também, antes de responder a atividade. Então, a atividade, o conteúdo provavelmente aí está na página 101 e 102, que é justamente falando sobre a importância da água, ok? Então, vocês estudem, prestem atenção, façam suas atividades. Beijo e aguardo vocês na nossa aula online, na nossa live, ok?